no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições de 2026 estão bem distantes, mas no presente o movimento é ainda mais intenso na corrida pré-eleitoral ao Senado. O deputado federal José Nobre Guimarães bate o pé e, ao estilo da Loteria Estadual do Ceará, deixa claro: insisto, persisto e não desisto. Isso é o lema carregado pelo deputado federal José Nobre Guimarães para dizer que é candidato ao Senado. Entre lideranças estaduais do PT, o sentimento é único: Guimarães merece o Senado. Mas as circunstâncias políticas, nesse momento, não o favorecem. O episódio dos dólares na cueca ainda deixa marcas na vida do petista. Quem tem detalhes é o repórter Sátrio Salles. O deputado federal José Guimarães mantém uma intensa movimentação política para viabilizar a sua candidatura ao Senado em 2026. Carrega a força política como um dos principais interlocutores do governo Lula. Tem uma linha direta com dezenas de prefeitos para viabilizar a liberação de obras e recursos para os municípios e tenta superar os resquícios de escândalos dos dólares na cueca para concorrer pela primeira vez a uma eleição majoritária. O episódio, conhecido como Escândalo da Cueca, ocorreu em 2005 e foi marcado pelo flagrante em um assessor ligado ao parlamentar que carregava dólares escondidos na roupa íntima, fato que continua sendo explorado por adversários políticos. O processo foi arquivado, nada ficou comprovado contra Guimarães, mas o episódio caiu no folclore político e o acompanha até os dias atuais, como um peso que o deixou fora da disputa ao Senado nas eleições de 2006 e 2010. Guimarães não sepultou o sonho do tapete azul e tem intensificado agendas no Ceará, ampliando a presença em eventos e reforçando discursos de lealdade ao presidente Lula, na tentativa de construir um capital político que supere os questionamentos sobre o passado. No último sábado, em Quixadá, Guimarães reafirmou a pré-candidatura. Internamente, porém, lideranças petistas e de partidos aliados observam com reserva a movimentação. Há um sentimento de que a insistência de Guimarães pode causar fissuras na base governista local, uma vez que, pelo cenário atual, as duas vagas ao Senado estão reservadas para o MDB e PSB. Nos bastidores, o que se comenta é que a candidatura virou uma fixação pessoal, com Guimarães disposto a tudo para superar o episódio da cueca e alcançar o tão desejado mandato no Senado. Há ainda outra leitura. Guimarães é merecedor do mandato de senador, mas as circunstâncias políticas representam obstáculos neste sonho. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. O Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, já nos antecipa várias nuances e vertentes nesse cenário pré-eleitoral ao Senado. Essas expressões que, por exemplo, dentro ou nos bastidores políticos dentro do PT, Guimarães é tido como merecedor do mandato ao Senado após uma trajetória de mais de 30 anos no exercício da atividade parlamentar, seja como deputado estadual ou como deputado federal. Mas esse chamado episódio dos dólares na cueca nos anos 90, ou melhor, Beto Almeida, no início da primeira década do novo século, esse episódio deixou marcas que o Guimarães carrega até hoje. Não se sabe se o Guimarães não soube administrar, Beto Almeida, do ponto de vista da postura de dizer nunca me envolvi com essa história, embora tenha tido, ao longo desse tempo, sido incisivo para rechaçar
qualquer vinculação com aquele episódio dos dólares na cueca. E o Sátrio foi bem claro, Guimarães não teve envolvimento de acordo com a Justiça Federal, porque o processo foi arquivado. Mas o episódio caiu no folclore popular e, como disse também o Sátrio Salles, está sempre sendo resgatado pelos adversários, seja dentro do chamado fogo amigo ou pelos adversários. Em resumo, Beto Almeida, Guimarães continua insistindo na pré-candidatura, e eu resgatei aqui aquele slogan da Loteria Estadual do Ceará, que diz: insista, persiste, não desista. E no caso de Guimarães, ele diz o seguinte: insisto, persisto e não desisto. Será que tem essa definição tão imutável do Guimarães sobre o Senado, jornalista Beto Almeida? Porque também na citação do Sátrio Salles está a referência. As 2 vagas ao Senado estão reservadas na chapa liderada pelo PT, ao MDB e ao PSB. Acrescento outros 2 personagens nessa história. O ministro da Educação, Camilo Santana, já se antecipou para dizer que o PT tem o cargo de governador nessa chapa. E o senador Cid Gomes disse também que era prudente a divisão desses cargos da chapa majoritária entre os partidos aliados. Jornalista Beto Almeida, muita areia nesse caminhão para ser carregado a caminho de 2026. Bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, o que fica dessa declaração dada pelo deputado federal José Nobre Guimarães é que ele está dobrando a aposta. Ou seja, Guimarães ontem, na plenária que o PT fez para discutir o PED, que é o processo que fez no sábado, no final de semana em Quixadá, para discutir o PED, que é o processo de eleições diretas do PT, lá estava o governador Eumano de Freitas, lá estava o deputado Moisés, o Messias, estavam lideranças petistas, prefeitos da região, e ele, Luzenor, foi enfático e foi decisivo. Disse que era com o coração quente, mas com a cabeça fria, que ele estava ali declarando na frente do governador Eumano que ele é sim pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026. E disse mais, que não se trata de um projeto pessoal, mas é um projeto nacional. Ele inclusive, Luzero, coloca a questão em 2 pontas. Uma, no processo de eleição direta aqui, que vai fazer a escolha da nova composição do diretório estadual do PT, mas também nacional, porque tudo indica que lá o Edinho Silva vai ser o presidente nacional. E ele disse que o Edinho está dentro do projeto dele trabalhar exatamente por uma candidatura do PT ao Senado no Ceará. E claro, esse nome seria José Nobre Guimarães. E ele disse muito mais ainda. Esse componente, jornalista Beto Almeida, quando você faz referência ao ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que é o nome do presidente Lula na disputa à presidência da República, da presidência da Executiva Nacional do PT, essa referência que o Guimarães disse que é um projeto nacional, o Edinho já o estimula a ser candidato ao Senado. É uma recompensa pelo gesto de Guimarães de ter aberto mão da candidatura à presidência da Executiva Nacional do PT em prol da unidade do partido, em prol do nome de Edinho Silva? Exatamente isso, Luciano. Exatamente. O Guimarães não criou problemas, porque você sabe que ele se lançou, inclusive, pré-candidato à presidência nacional do PT. Mas quando surgiu o nome, inclusive foi defendido pela Gleisi Hoffmann, o nome do Guimarães, quando o presidente Lula manifestou que o nome para ele, presidente Lula, seria o do Edinho, o Guimarães não criou caso. E aí sim, ganhou então aí já antecipada a simpatia do Edinho Silva. O que ele quer dizer com isso? Que o Edinho vai tentar trabalhar, inclusive nos estados, nomes que são interessantes para o projeto nacional do PT. E no caso do Ceará, o Guimarães entra nessa lista de preferências do projeto nacional do PT para ter um representante no Senado pelo Ceará. Isso complica tudo, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, já disse isso de forma muito enfática, que o PT não pode ter tudo, que o PT, para formar uma ampla aliança para 2026, precisa ceder vagas. Ele já tem o governo do estado e vai ter o governador Eumano na reeleição. Então são 2 vagas ao Senado. Uma já está aí comprometida com o senador Cid Gomes, que insiste com a vaga para o deputado Júnior Mano do PSB. E aí a segunda vaga, a gente já colocou aí, tem Eunício Oliveira, que inclusive está tirando aí licença do mandato de 120 dias, para exatamente se jogar, como se diz, nessa tarefa de trabalhar com lideranças locais e fortalecer essa sua pré-candidatura. Nessa perspectiva de PT,
petistas, inclusive ligados ao camilismo, é o seguinte, é de que Guimarães deve mais uma vez abrir mão dessa indicação. E Guimarães diz o seguinte, ó, lá atrás o Camilo já havia pedido isso para ele, o Cid Gomes já havia pedido isso para ele e ele recuou. E ele disse que o momento agora não é de recuar. Disse inclusive olhando para a imprensa presente, disse, olha, vocês da imprensa coloquem isso daí e anotem. Eu sou pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026. E aí, Luciano, colocou-se o seguinte, ele está dobrando a aposta. Ou seja, é um problema para ser resolvido? É, porque hoje o grande problema da chapa governista não é nem a chapa na composição de quem vai estar na cabeça de chapa, de quem vai ser a vice, já que Jade Romero promete haver um arranjo ali político para ela, para sair provavelmente candidata a deputada federal. O problema vai ser, de fato, esses candidatos que vão disputar essas duas vagas, porque nós temos pelo menos 8 indicações hoje, se você for olhar, só no arco aí do próximo ao governismo. Mas a gente, nesse caso aí, independente do número de pré-candidatos, Beto Almeida, se atenha ao número de partidos. Por exemplo, o PT tem a cabeça de chapa com Elmano de Freitas, que é candidato à reeleição. Hoje o MDB tem a vaga de vice com Jade Romero, mas em 2026 o MDB continuará nessa chapa porque, pelas conversas, tem direito a uma vaga na chapa majoritária que está reservada ao Senado e, nesse caso, ao nome de Eunice Oliveira. E o outro partido que reivindica pela estrutura partidária, pela presença no interior e pela força eleitoral é o PSB, que quer a vaga de senador. Como você bem disse, o senador Cid Gomes já abriu mão dessa candidatura e quer indicar, já defende o nome, já vem defendendo o nome de Júnior Mano como nome do PSB ao Senado nessa composição. O interessante... Então, são vários assuntos, Beto.